Bom dia a todos, né? Essa é uma proposta que nós estamos iniciando de fazer um curso, né, para os profissionais não médicos que atuam com eletroconvulsoterapia, né, principalmente os técnicos ou enfermeiros, né, com uma ideia de ampliar a visão, dar uma maior capacitação para que eles possam atuar nessa, nesse, nesse novo ramo aí, né? É, a ideia é que isso possa ser de serviço de capacitação inicial para a nossa clínica, né, mas que isso possa ser estendido para outros serviços também. Então, essa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre a história da ECT, os princípios da eletroconvulsoterapia, a monitorização e a anestesia. Vamos lá, gente. Bom, aqui é a minha declaração de conflitos de interesses, né? A convulsoterapia, na verdade, a eletroconvulsoterapia, ela veio depois da convulsoterapia. Primeiro, né, Lancelot Meduna, né, concluiu que haveria um antagonismo biológico entre a esquizofrenia e a epilepsia. Então, nos estudos dele, ele começou a ver que pacientes com epilepsia tinham um tipo de célula, né, da glia, né, que estão próximos aos neurônios, e que os da esquizofrenia tinham uma diminuição dessas células. Então ele achou que talvez se ele provocasse convulsão nos pacientes com esquizofrenia, ele poderia, então, tratar essa doença, né? Achando que essa doença haveria, então, um nível baixo, né? Uma quantidade anormal, né? Baixa de células da glia, né? Que, que poderia normalizar através da convulsoterapia. Então, a gente pode ter uma primeira ideia que existia já uma base biológica para se pensar em produzir convulsão no tratamento das doenças mentais, né? As primeiras crises convulsivas terapêuticas, elas foram feitas não através da eletricidade, né? Então aqui tem alguns exemplos, como a injeção de cânfora, malária-terapia, como insulínico e cardiazol, que foi desenvolvido por Meduna, né? Essas técnicas eram pouco eficazes para induzir uma convulsão, né? Então acabava que poderia gerar dor, desconforto e não tão eficazes assim. Bom, foi então em 1930 que esses dois pesquisadores médicos desenvolveram então a eletroconvulsoterapia, né? E, mais uma vez, né, houveram testes primeiro em cachorros, em animais, estudos em animais, antes de fazer, né, a primeira ECT em humanos, né? Inclusive, eles fizeram avaliações neuropatológicas, né? Faziam as sessões de ECT em animais e depois avaliavam o cérebro desses animais para ver se haveria algum tipo de lesão. E não contestaram, viram, né, não observaram lesões nesses cérebros. Em 1938, então, né, em abril de 1938, eles fizeram o primeiro tratamento com eletroconvulsoterapia, chamado de eletrochoque, né, em um paciente de 42 anos de idade com esquizofrenia. É bom lembrar que nessa época ainda não se utilizava anestesia, né, que a gente vai falar. Então, após 11 sessões, o paciente recebeu alta hospitalar mais lúcido e coerente. Imagina só a revolução, né? A gente está falando na década de 30, 40, onde a gente não tinha ainda os psicofármacos, então os pacientes com doenças mentais graves não tinham tratamento adequado para se receber. E aí você faz 11 sessões de eletroconvulsoterapia e o paciente sai de uma internação, né? E o que eles observaram, o que é que a eletricidade era uma forma muito mais segura do que aquelas técnicas químicas de induzir uma convulsão. Ela era mais simples, mais fácil em comparação às outras técnicas. Isso levou então a uma grande difusão dessa técnica, né? Ela foi rapidamente difundida por o mundo. Esse é o aparelho que foi o primeiro aparelho que fez a eletroconvulsoterapia, né? E esse é o professor Hugo Serletti, né? Bom, o fato é que a gente tem uma imagem muito negativa da eletroconvulsoterapia até hoje, né? Um medo sobre a questão da morbidade relacionada ao tratamento, como exemplo, né, antes de ter a anestesia, né, como as fraturas,
a distorção da percepção do público leigo também com o tratamento de punição, né? A própria imagem da mídia vai muito nesse sentido, né? E faz uma bagunça na cabeça das pessoas, porque lembra algumas técnicas que já foram usadas realmente, à base de eletricidade, mas não para induzir convulsão, né? Chamamos de estímulos aversivos por eletricidade, muito feitos na década de 60, para mudança de comportamento, né? Que eram aplicados em pacientes com retardo mental, autismo, né? Com uma ideia de um estímulo aversivo e aí parar o comportamento, né? Mas usando a eletricidade, mas não produzindo convulsoterapia. E acaba que isso gerou muito a uma ideia que a CT fosse algo semelhante, né? Que não faz o menor sentido. Então, a eletricidade como uma forma de tortura, né? O fato que a gente tem três pontos assim que chamam a atenção aí para a gente, né? Leva ao estigma ao CT. Primeiro é a própria eletricidade, assim, a ideia de passar uma corrente elétrica sobre o crânio que vai atravessar o cérebro, né? Que vai atingir o cérebro. Né? A outra é a própria ideia da convulsão, né? A gente sabe que os pacientes com epilepsia durante muitos anos e até hoje sofrem de um preconceito muito grande pela própria doença em si, né? A convulsão ela já em si é estigmatizada. E por último, um efeito colateral comum da técnica que nós vamos discutir, que é a perda de memória recente, né? E aí o impacto que isso gera, como é que isso funciona e tal. Mas, bom, essa imagem negativa ela foi também cada vez mais ampliada através do movimento da antipsiquiatria, que começou na década de 60 também, né? E a ECT ela foi ela é uma das bandeiras, né, no sentido do abolimento do ECT, né, pela antipsiquiatria, né? Além disso, a cientologia de Ronald Hubble também, né, que considera a psiquiatria como uma prática criminosa, abusiva, né, como se não houvesse doenças psiquiátricas, né. E também nessa época vem a vinda dos psicofármacos, né. Aqui a gente tem alguns exemplos de filmes, né, que retratam a ECT de uma forma muito negativa. Tem um filme que mostra isso, O Bicho de Sete Cabeças, um filme nacional. Tem Um Estranho no Ninho também. E se a gente for pegar até novelas recentes, também apresentam um estigma muito grande, né? Eu não vou mostrar aqui agora, mas aqui é só um exemplo do filme do Bicho de Sete Cabeças. A CT até a década de 40 e 50 ela não usava anestesia e relaxante muscular. Prática que ainda existe em alguns países do mundo, cada vez menor, mas ainda existe em alguns países, né? No Brasil, desde a década de 80, não se pode fazer ECT, que a gente chamaria não modificada, sem anestesia, né? Mas já na década de 60, a anestesia já era feita, né? Já existia toda a técnica anestésica suficiente para se usar para fazer eletroconvulsoterapia, o que gerou muito maior segurança do procedimento e maior conforto do paciente, né? Aqui é um exemplo, né, que a gente publicou recentemente, da questão de como que a eletroconvulsoterapia ela evoluiu, né, ao longo dos anos, né? Então, aqui mostrando a segurança ocupacional do paciente na época do Covid, as preocupações todas envolvidas que também ocorreram com a eletroconvulsoterapia dos pacientes que estavam sendo submetidos à eletroconvulsoterapia durante a pandemia, né? O que é interessante é que, embora houvesse todo esse movimento anti-psiquiatria, anti-ECT, né, as doenças psiquiátricas, elas existem, né, elas são reais, os pacientes estão sofrendo, né, e muitas vezes não estão respondendo aos tratamentos habituais medicamentosos. Então, na década de 80, a partir da década de 80 e 90, começa-se a ver que muitos pacientes não respondem ao tratamento medicamentoso, né, que estavam sendo os medicamentos que estavam surgindo e tudo mais, e a gente vê então essa refratariedade. Além disso, há uma modernização da técnica, né? Então, a inovação com anestesia, monitorização de aparelhos, né?
toda uma evolução que veio acontecendo com a medicina, também aconteceu com a psiquiatria, em especial com a eletroconvulsoterapia, né? E por último, a técnica sempre foi bastante eficaz, né? Muito eficaz, e ela nunca deixou de ser eficaz.